Fala galera, estamos aqui no nosso podcast Vem e Veja. Estamos aqui com o Gustavo, Maurício e nosso convidado, Thiago Bralha. Aê, Thiagão! Então, Thiago, estamos aqui conversando mais cedo, estava numa resenha aqui e a gente ficou curioso para saber, já entrando no assunto, né? A gente vai dar umas fugidas às vezes, mas só para poder já pegar o embalo. Como é que surgiu essa questão de missões dentro de você, do seu coração? Quando foi esse start? 2009. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil e eu não imaginava tudo que ia desenvolver depois disso. E talvez tenha sido a pior viagem da minha vida. Já começou na primeira. Eu fui viajar com uma tia, que eu não aconselho ninguém a viajar com tia, né? Como é que A minha tia tinha 69 anos, já começou toda a história que eu vou contar, ela vai piorando. Deu na lição, a tia fica e folga. E aí era para França, fui para Paris, era pra passar 13 dias. Eu já ia de qualquer forma, porque meus pais tinham ido, e aí a minha tia resolveu, ela era casada com um francês, ele morreu. E aí ela foi para lá para buscar um cartão de crédito, só por isso. E aí ela, não, então eu vou levar o Thiago, e a gente vou alugar um apartamento em Paris, a gente vai para Normandia. E ela foi fazendo, eu tinha 19 anos, não falava língua nenhuma além do português. E não tinha cartão de crédito. Também não fui com muito dinheiro, porque a princípio a minha tia ia pagar tudo. Mas foi uma missão sem querer, então. Não, é que daí começa, tipo assim, então ela vai começar, é que tem a introdução do negócio, né? Aí o que acontece? Eu só ia para uma viagem que não era assim, bem dizer, uma missão, era uma viagem para fora do país que eu queria ir. E a gente tem o costume de sempre, lá na igreja, de todo mundo que vai viajar, de orar com a pessoa antes. E antes Deus deu umas palavras de que tinha aqui alguns pontos da cidade para orar e interceder. E aí, achei interessante, vamos obedecer, né? Deus, a gente vai obedecer. Mas, eu vou diminuir bastante a história, no terceiro dia eu saí de casa. E eu não tinha para onde ir, eu não sabia para onde ir, eu sabia como é que chegava na Torre Eiffel, a pé. E eu fui para lá chorando, liguei pro meu pai a cobrar na época, eu não sei nem como é que eu lembrava de como é que ligava cobrar pro Brasil. Liguei a cobrar. É que antigamente, quando a gente fechava a segunda viagem, 2009... já é antigamente. Com certeza. Bastante o seguro viagem via assim, um livro. Não, o seguro viagem tinha um livro, que era tanta coisa que via no seguro viagem, e tinha assim, como ligar a cobrar de diversos países. E aí tinha ligar a cobrar da França. Aí eu liguei e falei pro meu pai, falei, chorando, pai, não tem mais condição de ficar a tia Sara, vou expor aqui o nome da velha. E aí, assim, não tem condição mesmo, eu saí de casa, não vou voltar. Aí meu pai não tinha que fazer do outro lado, foi desespero também, porque eu ainda tinha uns 10 dias, ele não tinha nem como mandar dinheiro. Hoje a nossa vida com Wise e com as coisas é tudo mais fácil no WhatsApp, mas não tinha essas coisas. Mas o que Deus tinha mandado eu fazer, que era ir orar nesses lugares, eu fui, em todos eles. Todos os locais que Deus tinha dado pontos específicos assim, eu fui, a Torre era um deles. E essa primeira viagem me tirou o medo de qualquer coisa. Porque como eu falei pra vocês, eu não falava língua nenhuma, não tinha dinheiro, não tinha pra onde voltar. É que nem aquela... Me despedi dos meus pais. É isso aí mesmo. E eu não tinha o que fazer. Mas em todo tempo que eu fui fiel, voltei. Não, com a minha tia, a gente sentou separado, né? E nunca mais vi. Nunca mais. Tá viva, porque vaso ruim não quebra. Tem, já tem Nunca mais vi. Sério, desde 2009, eu nunca mais. Assim, nada. Mas eu agradeço a Deus por isso também. Não é? Não, treta de família. Mas aí, você voltou... Não, então, aí aconteceu. Daí a gente já caiu no retiro. É porque eu vou explicar talvez um pouco antes a questão das tochas. Até... Em 2008, Deus deu uma palavra específica para nós como igreja lá em Florianópolis, a respeito da tocha do Senhor, de levar a presença dele às nações e a locais específicos, e justamente para que toda a terra seja cheia da glória de Deus. E era tudo muito novo, a gente era uma igreja pequena, continuamos sendo uma igreja pequena, e as nações eram algo muito inalcançável. Mas isso é uma coisa legal, que quando Deus ele te pede algo e Deus suprir. De uma forma inexplicável. A questão maior é que não há suprimento quando a gente não tem certeza se foi Deus que pediu. Quando a gente sabe que foi Deus que pediu, Deus faz acontecer. A obra é dele, né? E aí Deus deu uma palavra a respeito das tochas, e essa daí primeira viagem que eu fui foi onde deu de levar a tocha em Paris e orar, interceder por várias coisas, né? Pela igreja, por envio de missionários, enfim.
E aí a igreja começou a se mexer em ir para as nações para... o nosso objetivo é pisar em todas as nações da Terra intercedendo. E algumas coisas específicas, como já aconteceram, por exemplo, ano passado, quando a gente estava aqui em Portugal, a gente fechou todas as cidades de Portugal. Conseguimos orar em todas as cidades de Portugal, assim como a gente já foi em todos os estados do Brasil, todas as cidades do nosso estado, que é Santa Catarina, todos os estados dos Estados Unidos, todos os países da Europa. Bastante. Mas assim, não só eu, tipo, nós como igreja, e sempre que alguém vai, a igreja fica em intercessão, entendeu? É uma missão de intercessão. E aí a igreja fica em intercessão, a igreja local, para que nós possamos chegar nesses locais. E aí, por exemplo, na Ásia, faltam só 2 países, que é Uzbequistão e Turcomenistão. Na África, hoje nós estamos com uma missionária lá, morando na África do Sul, mas para poder, que é bem difícil chegar em todos os países, assim, estamos... É porque agora, sobraram uns países muito difíceis de acesso, entendeu? Difíceis de entrar, difíceis de visto, mas aos poucos a gente está indo, toda a Europa também já conseguimos chegar, só que a gente continua, porque não basta o país, a gente quer ir de cidade em cidade, para que, enfim, a palavra fala, né, que a intercessão move o coração de Deus, e a gente crê no poder da intercessão, e muitas das coisas que acontecem, primeiro são geradas na oração, na intercessão. E a palavra fala também que um é o que planta, o outro rega, o outro é o que colhe. Então, a gente sabe que a pessoa que está indo para interceder, como se fosse preparar ali o terreno para uma outra pessoa chegar, um pastor, um missionário, começar a plantar, e talvez ele vá embora alguma coisa, mas lá na frente outra pessoa vai colher. Então, isso é o reino. O reino é quando Deus opera tudo em todos, né? Então, a gente entendeu que o Senhor tem para nós essa porção da intercessão, que é preparar o caminho para alguém que nós não conhecemos, talvez nunca conhecerei os frutos, né? Mas o importante é fazer a vontade de Deus. Plantar o início. Exato. Então, o início de tudo Primeira foi... semente. Isso, e assim, foi muito... Hoje eu entendo que essa primeira viagem foi tão muito ruim, justamente porque Deus conheceu o futuro que eu não conhecia, né? Tipo, hoje, ali eu perdi muitos medos, foram muitas coisas destravadas já, porque o perrengue, o dia mal, ele amadurece a nossa vida. Nós amadurecemos com as coisas ruins. Seria muito bom se nós amadurecêssemos com coisas boas, se a gente crescesse com coisas boas. Tudo leve. Não, as coisas ruins Deus usa no nosso dia a dia para que nós venhamos a vencer e amadurecer naquilo. Então, essa primeira viagem já foi... Hoje eu vejo, tipo, glória a Deus pela tia Sara. Ser tão ruim, mas também glória a Deus que eu não vejo mais. Mas assim, porque ali já foi um desafio muito grande e que talvez, tipo, alguns 3, 4 anos depois... Não pode fazer piada. Tem gente que não deixa pra trás. Perdoa, Na verdade, assim, desapareceu da vida da família. E, enfim... Família, né? Família. Acontece. Família. E aí, depois disso, até lá na igreja eu sou muito zoado, no sentido de que é muito... Tudo que a viagem tem... Não tudo. Depois de casar melhorou um pouco. Bastante. Mas vai ser muito perrengue de viagem. Assim, ó, quase tudo que alguém pode passar de ruim numa viagem, eu acho que eu passei. Sério? Então, assim, é tipo jogo de videogame. Eu falo que, assim, sabe, sempre um checkpoint, o outro vai ser pior. Tipo, Sempre vai passar o outro vai ser pior. Isso é bom porque também Deus vai operando e chega momentos que tu fala assim, Deus, eu só tenho o Senhor. Ou o Senhor faz alguma coisa, ou o Senhor faz alguma coisa. Eu não tenho... E que chega momentos que tu não tem o que fazer a respeito de... Não tá nas tuas mãos a decisão de como tu vai proceder daqui para frente. Às vezes nós estamos na decisão de alguém. Se a gente está falando em imigração, a gente está na decisão de alguém, entendeu? Enfim, tem tantas histórias aleatórias assim que eu posso lembrar agora. Como, por exemplo, eu estava na ilha de Madagascar, que é um país, né, na África, e entreguei o passaporte para ir embora do país, já no finalzinho. O cara pegou o passaporte, a Polícia Federal pegou meu passaporte, fechou e pegou o passaporte assim, você é um coração amigo, né? Aquele momento foi muito estranho. Ele pegou meu passaporte, deixou assim, eu olhei assim pra ele. Aí ele assim, me dá um presente. Presente? Minha gift. Aí, a gift? Aí ele falou assim, mano, aí eu entendi que eu tava sendo extorquido. Aí eu não lembro direito, mas eu dei dinheiro, ele falou, olhou pra mim e falou, não. Aí eu botei mais um pouquinho.
Aí ele foi lá, e eu acho que eu botei 3 vezes. Não lembro quanto que eu paguei o todo, só que daí ele pegou o dinheiro e tirou do coração do passaporte, né? E devolveu, ó, agora você pode ir embora. Então, assim, são coisas, e às vezes, e muitas das coisas das viagens, eu fui sozinho. É ruim, assim, tu fica muito vulnerável, mas nós não estamos sozinhos, né? Deus está conosco. E, enfim, o Senhor, ele é fiel em todo o tempo. E nessa primeira viagem, onde tudo começou, foi perrengue do início ao final, mas hoje eu vejo que foi de Deus para que, no futuro, que Deus já conhecia, pudesse ser mais usado nas coisas. Exatamente isso. A palavra fala que ele não faz a gente passar nada que a gente não possa suportar. Então, assim, talvez se fosse outra pessoa, mesmo sendo missionário, talvez teria estrutura para passar esse tipo de situação. Então, como você já vem com uma bagagem de um tempo maior, e desde novo já rompendo barreiras, é justamente para isso, cada vez galgando uma nova etapa. E quando você passa por uma, você vai pensar assim, qual será a próxima? Sim, exatamente. Agora, há pouco tempo atrás, eu usei justamente esse versículo de que Deus não... A gente não passa por nada que a gente não possa suportar, né? O Senhor fala, toda aprovação. Aí você fala, mas Deus acha que eu sou o Rambo, né? Alguma coisa assim. Porque, não, Deus, eu não estou mais aguentando, Deus, é verdade, agora tá difícil. Mas, enfim, o Senhor sabe coisas acima do que nós sabemos, né? Ele fala, não, filho, tu ainda consegue, sim. Não, e a continuação desse versículo ele fala que ele mesmo prepara o escape. Então, assim, por mais que a gente se desespere no momento assim, você vai ver algum lugar aparecendo alguma oportunidade que vai fazer você. E às vezes Deus faz. Por exemplo, assim, uma passagem bíblica que sempre para mim foi interessante é que Deus chega para Moisés, vai lá à sarça ardente, fala com Moisés fala, não, tô ruim, não consigo falar, tá difícil. Pega outro, Deus não, Deus, né, era Velho Testamento. Se irrita, aí ele, tá bom, entendi, eu vou lá, para ir até o faraó e só falar, deixa meu povo ir, não é? Tá bom. Foi lá e deu tudo deu ruim na vida de Moisés, deu ruim. E aí depois, lá para frente, que o versículo bíblico nos fala, talvez Moisés só foi descobrir no céu, porque tem essas coisas, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. É verdade. Quem endureceu, então, assim... Todas as pragas. Não, exato. Por quê? Porque Deus queria que as pragas acontecessem para mostrar a supremacia do nosso Deus, do povo de Israel. Então, o que acontece? Às vezes, não é porque o Senhor... Isso eu aprendi a duras penas, de que não é porque o Senhor te envia e te manda... Que vai ser fácil. Não, porque ele te envia e te manda, mas ele também pode ser aquele que endurece o coração de Faraó. Para quê? Para fazer a vontade dele. Né? Exatamente. Só voltando um pouco também, você tinha falado da sua viagem para Paris. Às vezes também tipo, a gente não entende na hora, mas Deus permite acontecer algumas coisas para o nosso próprio preparo também. Isso que eu ia falar agora. Eu ouvi também uma vez que é tipo assim, desculpa até o termo, mas fala assim, que às vezes a gente precisa de pessoas difíceis na nossa vida, chatas, vamos dizer assim, um termo popular nosso. Por quê? Porque vai nos preparar. Uma tia Sara. A gente foca muito preparado. Mas, por exemplo, às vezes também, todas as vezes que Moisés foi até ali, e tipo, sempre teve essa barreira assim, agora o cara vai aceitar, né? Pô, já botou mais uma praga, já matou um monte de pessoas, agora ele vai aceitar. E aí, de repente, também é uma forma de ver o coração de Moisés. Ele realmente ia confiar de novo, assim, de novo, Jesus. De novo, Deus, perdão. Cara, 7 vezes. Então, assim, às vezes é pra ver a gente mesmo, entendeu? Tipo assim, será que em qualquer obstáculo já vai existir? Sim. Ou então, às vezes, tipo assim, quantas vezes eu vou precisar passar por um obstáculo para poder, no caso, permanecer em Cristo, sabe? Sim. Perseverar. Isso já passou por diversas. Sim, não, e eu penso isso, por exemplo, aquela coisa, tu passou porque as pessoas falam, né? Vai passar perrengue na França, né? Que não, que ela deixou eu chorar um pouquinho embaixo da torre, que hoje em dia não vão passar embaixo da torre. Eles encheram de vidro ali, tá um negócio, porque em 2009 passava por aquilo, era uma rua assim, não de carro, rua de pessoas, pedestres, e não, tá tudo cheio de vidro pro ano passado, então tá bem ruim. Inclusive eu subi a pé, porque era pobre, 2,50. Custava de euro, eu subi a pé. E tava aberto embaixo do mal. Agora fizeram uma redoma de vidro. Aí pra entrar é tipo aeroporto, passa scanner, passa tudo só pra te chegar. Ficou bem estranho. Nossa. Olha, eu tava aqui pensando uma coisa. Depois que você volta da França, e aí depois qual foi o país que você foi enviar? Assim, qual o país que você Então, vai piorando. Daí eu e o irmão. Não, é que vai piorando assim, piorando no sentido de... Não, é porque assim, Deus é bom também. Deus sabe que muitas coisas irem piorando. Começou ali mais para país da Europa, país bom, coisa assim, até chegar numa África, numa Ásia da vida, né? Então, foi te moldando, né? Isso, mas assim, o segundo país que eu fui, a gente foi orar, no caso foi
uma menina da igreja, meu irmão e eu. Nós fomos os três, foi sempre, a gente foi os três para orar e interceder e era na Red Light em Amsterdã. Eita. Era, foi pesado, foi pesado. Já Aí a gente foi falou, não, bom, vamos de manhã, né? Porque antigamente... É complicado. A gente ali, tipo, 9h30 da manhã, 9h30 da manhã, as pessoas, o que eu tô tomando café, né? Mas assim, mesmo assim, 9h30 da manhã é um negócio tenso. Eu fico imaginando como é que não é lá de madrugada. Mas assim, justamente para interceder, porque Deus veio para eles também, né? Então, aí foi indo, mas quase todas as viagens foi dando perrengue, assim. Todas. Mas, e aí o Senhor foi fazendo, como eu estava falando antes, que o Senhor vai te preparando para, tipo, começa ali passando tal na França, mas chegou um momento que eu estava passando era no Senegal, entendeu? Que eu estava passando era no Quênia, eu estava passando, aí tipo, já está acostumado com certas coisas, não que não fique tenso, não que não fique terrivelmente tenso muitas vezes, mas, por exemplo, o primeiro lugar que eu passei muito problema de imigração foi um país bom que era Londres. Me traumatizou ao ponto de que eu não passo por uma imigração. Falei. Ficou preso. Mas que... E era um país bom. Só que ao mesmo tempo, assim, aí depois que eu vou passando um problema de imigração na África, tipo, o pior foi em Londres. Que era um país bom. Agora, se o pior for, entendeu? Nunca consegue prever. Exato. Então... Nunca, imigração, eu nunca... Não, imigração, por exemplo, eu lembro que eu estava no país de Comoros. A imigração perguntou se eu era cristão, a única coisa que ela me perguntou, tipo, se tinha hotel, o que eu ia fazer lá. Eu falei, sou, o que você está fazendo aqui? Porque tem perguntas que você não espera, nunca que, né? Aí, assim, nesse caso, é pior pergunta. exato, tipo, é muito específico. Você não sabe... Daí eu falei, Pode ser. aí eu falei, não, o país ele é uma ilha, Comoros é um país da África, ele fica no Oceano Índico, é uma ilha. Aí eu pousei, todo mundo do avião, sei lá, eu era o único que passei de imigração, o resto era tudo lá de Comoros mesmo, ou talvez países da região que tu não precisa passar imigração, só tinha eu. E aí, por exemplo, até, quanto é que custa? Custa, eu acho que era 50 euros, eu acho absurdo. Eita. Entrar na... Aí na hora que eu chego no hotel, aí eu abro, pego o papelzinho, 30 euros era o... Ele me cobrou 50, mas a nota fiscal do país era 30. Você vai de lá? Exato. Você vai ficar debatendo? Não. Você vai saber que Então, aí eu cheguei lá, por exemplo, cheguei no hotel, pra te ter ideia, assim, ó, é tão pequeno o país, como eu falei, uma ilha, que tem 2 hotéis. Não, o país inteiro, país inteiro. E aí o que eu cheguei foi a primeira vez na minha vida que eu fui num hotel segunda, mas que eu não tive coragem de ir nada, não fui no banheiro. Era um balde de água barrenta para tomar banho e um outro balde do lado da privada para fazer necessidade. Aí eu olhei, só que eu estava tanto tempo sem dormir, que eu simplesmente só dormi. Eu olhei para aquilo ali, aí eu comprei água com gás, que isso aí um guia me ensinou lá no Brasil, quando estava indo para a Índia. Na dúvida, compra sempre água com gás, porque a água normal ela pode se adulterar. Aí comprava água com gás para escovar o dente e tomar. E, enfim, aí Comoros basicamente foi isso, mas foi uma experiência ruim, assim, foi também muito difícil, muito pobre. Mas fui embora, sobreviver. A gente que compra água com gás, não esquece. Com gás, exatamente. Se você estiver indo para a Índia, para a África, é porque, como eu falei, a gente não sabe a procedência, às vezes está tudo ali bonitinho, mas na verdade a água veio de uma torneira qualquer, e aí passa mal. Eu já passei mal, muitas vezes fiquei doente em viagem. Já peguei febre amarela na Indonésia. E como é que funciona? Eu sempre viajo com seguro viagem, nunca acionei, mas é uma coisa que eu sempre viajo, só que na Indonésia foi interessante que eu estava vindo do Jakarta, que era a capital, eu estava saindo do aeroporto e fui até aí eu vi um hospital do táxi, e aí na minha mente pensou, nossa, se tu passar mal vale mais tu morrer no hotel de uma cama, porque era assim, ó, tipo, o hotel era tipo aqui é o hospital. Aí, sabe, aqui tinha um murinho de entrada e tinha esse espaço aqui, tipo, um espaço de terreno. As pessoas estavam ali no chão de barro, com aqueles negocinho de, sei lá, como é que é, soro. Aí eu pensei, cara, morrer no vale mais passar mal, porque no hotel que tu morre numa cama, né? Não vai morrer no chão batido. E aí, quando eu comecei a me contorcer, porque o que acontece? Eu tenho que tomar 10 dias antes da acupuntura.
tá, tu tem que tomar 10 dias antes de febre amarela, porque demora 10 dias para erradicar. Eu cheguei na Indonésia 7 dias. Eu tinha tomado para viajar e 7 dias depois eu estava na Indonésia. Isso até a imigração ficou meio assim, mas me deixou passar. Só que lá é uma chuva de mosquitos, é um negócio assim que tu fala, mas se tiver um mosquito, é esgoto a céu aberto, é aquela coisa toda. Daí assim, eu fui muito picado por mosquito, e um deles, e eu comecei assim, ó, tipo, eu tinha espasmos que meus contorciam sozinhos. Na Indonésia você foi Ia por cima, por baixo, sozinho. E eu achei assim, eu achei que eu. essas coisas sozinho. Eu achei que eu. Não, eu não ia avisar meus pais, porque, pá. Tá preocupado, não vai resolver nada, né? Pai, tudo bem, acho que daqui eu não passo, entendeu? Não, mas eu achei. Então, o que acontece? Eu passei muito mal, me contorcia, febre, vômito e as outras coisas todas que saem por baixo. E aí, no outro dia eu acordei pleno, nada tinha acontecido. Sério? Aí quando eu voltei ao Brasil, fiz exames, blá blá blá, tipo, provavelmente eu tive sintomas, mas a vacina ela Combateu. foi indo, mas foi uma experiência bem péssima. Você já chegou a ir a algum hospital de algum país, assim? Não, nunca, graças a Deus, nunca fui. Foi pro hospital? Você Não. curou. Graças a Deus. Tipo, não. Interviu. Não, mas eu também não gasto tipo, pra nada. Porque também é aquela coisa, se tu tá sem seguro, ali que tu precisa, né? É, sua parte também está fazendo. E também, tipo, tu vai pro país tipo Comoro. Tá, seguro ele é fake, né? Não tem assistência. Exato, Não vai ter exato. nada ali. Exato. Quantos países você já foi, Thiago? 82. 82. Alguns deles eles não são considerados porque pela ONU, né? Tipo Kosovo. Kosovo ainda é um país que a ONU não. Inclusive era a ONU que estava governando, mas ela ainda não teve tipo aquele conceito. Kosovo é um país. Sei lá, esqueci o nome de alguns lugares que eu fui que a ONU ainda não reconhece. É o próprio Kurdistão, que é a capital fica em Erbil, no Iraque, para onde eu fui. Mas eles são um país que eles ficam entre 3 países ali. Eles ficam entre o Iraque. Como você chega nesse consenso? Porque, por exemplo, sinceramente, eu nunca nem ouvi o nome desse Nossa, país. eu também. Então, como é que você chega assim? Eu vou pra isso. Olha, Mas tá lá, no ó. É que assim, ó, eu posso ser meio doido, mas meu pai ele supera qualquer coisa. E meu pai supera, ele assim, ele não é essa coisa, ele ainda manda o filho, né? É aquela coisa. E o meu pai, ele realmente tem, não, em nome de Jesus, a gente vai fechar todas as nações da terra. E todas, é todas. Aí todas o que tem? Tem o Iraque, tem o Afeganistão, sabe? Tem o Irã, tem... Eu fui para um monte de país com ão que eu descobri quando eu estava indo para o país com ão. Nem sabia que Eu sabia que existia algum, tipo assim, Cazaquistão, eu sabia. Tem embaixada no Brasil, tive que tirar lá, tive que tirar visto e tal. Mas, por exemplo, eu fui para Kirguistão. Quem conhece Kirguistão? Existe. Kirguistão é a capital que se chama Bishkek. Entendeu? Kurdistão, o que eu falei? Foi isso mesmo. Não, acho que é do país que eu falei agora. Bishkek. Não, é a capital. Kirguistão, Turcomenistão, aí Uzbequistão e... Uzbequistão e Turcomenistão eu comprei passagem e não consegui chegar, por causa da carta convite que eu contei lá da outra vez, que eu não tinha ninguém que eu conhecia que era do Uzbequistão. Aí eu vou lá no Exato. A gente já sabe. Brasileiro pode Ela tinha entrar. perdida lá. Brasileiro pode entrar desde que tenha uma carta convite. Daí eu comprei passagem, mas não consegui chegar no Uzbequistão e Turcomenistão. Mas o Kirguistão, e tem mais um tão que agora fugiu da minha mente, que fica do lado, também fui. E, enfim, é porque daí aquela coisa, quando tu quer em todos os países, existem os países bons, que geralmente estão por aqui. Sim, sim, sim. Mas Não, até mas mesmo também tem uns lugares mais acessíveis. Até mesmo nos aí. Tem uns lugares que são mais conhecidos que tem uma questão de classe melhor. Tipo, o Cazaquistão, ele é um país... Mas, eu não consideraria bom, porque também tem um pouco de gosto, né? Mas eles são um pouco mais desenvolvidos que os outros ramos da vida ali. E aí acabei indo para esses, e às vezes eu ficava mais tempo, menos tempo, por causa que assim, quase todos os meus voos, até a pandemia, eles eram de milhas, porque daí era uma função de que a minha família me dava milha, o pessoal da igreja me dava milha, e era milha, quase não pagava. Foi por isso que eu parei 5 vezes na Rússia. Porque para fazer a Ásia, ou eu ia até Pequim, aí ia fazendo os paizinhos do meio e voltava para Moscou, ou eu ia para Moscou fazer os passeios, os países do meio, que daí não tem empresa de milhagem para esse meio, e voltava, porque daí os mais caros ia de milhas e comprava
os mais baratos, mas aí também eu voava pra Pelé, Kirguistão. Nossa. Que o eu avião ele era imagino. pintado. Tipo, você sabe que a pessoa pegou um rolinho, eu lembro que assim, eu tava sentado e eu comecei a tirar A a tinta do tipo, a pessoa pintou o avião por dentro mesmo. Aí eu fui no banheiro, o banheiro era da empresa aérea australiana, o avião velho, a empresa australiana chamada Virgin, ela vendeu e aí a Air Kirguistão comprou. E eu me impressionou, porque lembra que antigamente quando a gente andava de ônibus, talvez até hoje ainda seja assim, é só uma tampinha assim, embaixo tem um líquido verde? O avião era assim, eu nunca tinha pego um avião que era um líquidozinho verde, tipo, até, sei lá, nos 70, eu não fazia ideia. Tipo, é que nem, por exemplo, uma vez eu estava no Mianmar, Mianmar é um país que é a antiga Birmania. Mianmar é mais conhecido. Aí eu cheguei na capital, só que deixa eu dar um direcionamento de ir para a cidade chamada Bagan, que tem 3.000 templos no meio da floresta, nem da cidade tem. Aí eu peguei um avião a hélice, assim, eu saí do internacional e fui para o nacional andando. Nem rodovia, assim, ó, é um negócio que... Aí cheguei lá, aí a companhia aérea, não lembro o nome, olhou para minha mala e falou, quanto pesa? Falei, o que que pesa? Eu? Tipo assim, quanto pesa aqui a mala? Aí eu, não tem balança? Não, quanto pesa? Aí eu lembro, eu falei, eu acho que 16. 16, ele então tá, diz 16. Aí eu fiquei impressionado. Daí sabe o que era o boarding pass? Era um papel, sabe aqueles papel que tu corta com a régua? Era papel, aí eles fizeram um carimbão. Era, tipo, isso, gente, eu tô falando isso foi 2018, por aí. Um carimbão Não é recente. Não tinha computador, era um carimbão desse tamanho, assim, que daí ele pegava assim, aí nesse carimbão tava assim, tipo, nome, não sei, sabe? Era um boarding pass, e eles escrevendo, Aí eu fiquei assim, gente, não tem computador. Ah, não, aí beleza, fiquei impressionado. Fui para a área de embarque e tinha galinha. Tinha galinha na área de embarque, a pessoa querendo assim um negocinho. Era muito estranho. Mas beleza. Cheguei lá, aí entrei no avião, a hélice pequenininho, tinha mais 5 pessoas dentro. Mais ou menos nessas horas. Tá de boa? Ou como é que tá? Não, tipo, é que tu vai, tu segue, né? Tem coisa que tu segue o fluxo. Aí eu tava lá. Imagina se olhar pro avião. Eu tava lá, pra ter uma ideia, o lugar que botava a mala era tipo assim, tinha uma hélice aqui. E aí ele levantou pra botar a mala, eu fiquei pensando onde é que eu botou pra hélice. Porque era assim, tipo, a hélice, e aí, tipo, tinha um espacinho assim, já no lugar da mala. Mas aí botei a mala ali dentro. E aí quando eu tava sentado, eu botei o cinto e fiquei pensando assim, sem empresa não tem computador. Como é que se comunica? Não, eles devem nem ter uma peça. Tem acompanha também, o Não, aí pousei numa estrada de chão, tá? Uma coisa assim muito... De terrão. E não tinha aeroporto. Tu saía, pegava tua mala. Os 4 que estavam dentro, tinha alguém esperando, eles desapareceram. E era uma floresta. Aí eu falei assim, Jesus... Eu tinha um hotel. Eu tinha um hotel lá, mas eu fiquei pensando assim, como é que eu vou chegar? Porque não tinha internet, não tinha o Google Maps pra me falar qualquer coisa. Chão batido e todo mundo foi embora. E não tinha um aeroporto. O avião sumiu. Isso. Do nada apareceu um carro, parou e falava birmanês. Eu não lembro, nem sei qual que é a língua da Birmania, da Mianmar. E aí eu olhei pra pessoa e falei o nome do hotel. Aí ele, tipo, deu com a cabeça aqui. Ele entendeu o que eu falei. E eu entrei no carro. Eu não tinha, tava escurecendo. Já tava assim, tipo, era muito... Exato, não tinha. Não tinha. E aí a pessoa me levou pro hotel. Aí eu cheguei na recepção, aí a pessoa da recepção falou pro inglês, eu falei assim, olha, eu preciso pagar a pessoa. O cara não aceitou. Foi um anjo. E aí foi... Nossa, bizarro que todos os estados existe na sua vida. Todos os estados que você vai, tipo, não tem como tu pra voltar. você ter ideia, essa cidade... O avião é um avião. Não, e essa cidade não tem posto de gasolina. Essa cidade não tem posto de gasolina. Aí e os templos, são 3.000 templos no meio da floresta. Como é que abastece, cara? Não tem posto. Daí eu perguntei assim, o que eu faço? Eu cheguei na recepção e falei, eu queria muito poder chegar, o que eu faço aqui? Aí a pessoa olhou pra mim, a gente não aluga moto? Elétrica. Então, a cada tanto tempo, tu tem que carregar em algum lugar. Não tem computador, mas tem uma moto elétrica. Mas é porque é a única locomoção da cidade, todo mundo tem moto elétrica. Porque não tem posto de gasolina.
cai no poste. E aí eu vou daquele jeito numa motinha. Mas vai. Mas foi, entendeu? E assim, tipo, tinha lugares com estrada, com asfalto. Mas a maior parte era no chão batido mesmo. E só eu fazia, tipo, só eu de turista. Era tipo trilha. O negócio, eu sou nada jungle, assim, de floresta. E eu não gosto de trilha, não gosto dessas coisas. Eu sou, não gosto. Não quer mar. Não gosto de fazer me enviar, fica à vontade. tipo assim, eu já peguei várias dessas, mas assim, eu não gosto. Tipo assim, a pessoa fala, vou passar o final de semana no campo, pra mim não é credo, não, em casa. Sabe, eu não gosto das coisas pra Combinando. ficar sentado numa pedra no chão, tomar banho, só Deus sabe como. Não, não gosto. Só que, apesar de eu não gostar, às vezes essas coisas acontecem, principalmente esses países ruins, acontecem com certa frequência, porque Mais frequente. não é só porque a gente não faz o que gosta, né? Principalmente no reino. Então, isso daí é um exemplo grande de que, tipo, não é nem. Eu não é do meu perfil fazer isso, só por obediência ao Senhor mesmo. Tiago, aqui é uma questão rapidinho. Quando você chega num país, e por exemplo, aí você pesquisa os pontos turísticos para você Não, fazer bem uma difícil. oração. Como você procura, assim, por Eu exemplo, gosto de. Até pesquisa, eu gosto quando eu já tô lá. para você interceder pelo país, você procura algum lugar específico? Às vezes sim, às vezes ou não. vai andando na rua orante? Às vezes sim, às vezes não. Esse lugar tem ponto turístico. É só lembrar mesmo. Onde tem um poste? Eu vou lá orar. Entendeu? Não, mas é que toda cidade tem alguma coisa central, né? Toda cidade tem algum, sei lá, uma praça. 3 mil tempos. Mas é tudo abandonado, tipo, Não funciona Ah, nada. antigo. assim, até tem um grandão lá que eles são tudo meio hindu, Uhum. que existe e tal, mas assim, é muito mesmo, é muito. Se tu bota na internet Bagan, no Myanmar, coloca no Google, você vai ver a quantidade de tempo assim que eles construíram, mas tipo, Nossa, anos não fazia atrás. ideia. E, por exemplo, lá, eu tava andando em uma das trilhas, porque tem lugar que tem que largar a motinha, que é uma motinha com aquela mini rodinha, né? Aí eu vou Vai. andando mesmo. E tipo, eu não vi cobra. Mas eu vi, sabe quando dá aquelas coisas que ela tira pele? Tem um nome pra isso. Sim, ela Troca vai pele. chamando. Troca coisa. Cara, era muito grande. Era uma, sei lá, uma anaconda do filme. Aí eu fiquei pensando assim, Jesus, qual é o tamanho desse monstro? Tomara que ela esteja Não, era muito comprido. Não, era muito comprido e não tinha ninguém pra frente, ninguém pra trás. Assim, eu tava indo nos templos, não vi nada. Mas foi uma coisa que eu fiquei na minha cabeça, porque eu nunca vi uma pele tão comprida. Era um negócio maior do que, tipo, a sala que a gente tá, de comprimento. Você não se perde, não, por exemplo, não tem GPS. Tu sai do seu hotel, vai para sei lá onde orar, pro templo. Como é que sim? Não, mas é que nesse caso, tipo, as torres eram altas. Isso é bom também. Então tu consegue ver umas torres de localização. Eu tenho um negócio assim, a minha mente é terrível para lembrar de coisas. Só que, tipo, se eu fui num lugar, eu sei voltar pro mesmo lugar que eu voltei. Você grava meio que a rota. Você vai dando Isso, eu gravo locais assim, mais ou menos onde eu já fui, umas coisas coisas assim. específicas. Às vezes não dá nada, né? Às vezes não dá certo. Mas aí tu vai voltar. A Emê tá aqui. Embora. A Emê tá aqui falar Na Emê ela lembra de coisas necessárias. Tipo assim, tudo que é inútil eu lembro. Entendeu? Tipo assim, a música que eu não gosto. Tem música que eu detesto, ela fica travada na minha memória. Música que, assim, ó. Agora, a música que eu preciso cantar na igreja, se não tem até lá pra mim, lá tem assim de do frente. ladinho. Se a pessoa da letra erra, eu erro junto. Aí, Não Gustavo. pode nem fechar o olho pra poder louvar lá. Eu acho incrível as pessoas que sabem cantar músicas com a letra, assim. Tiago nunca tá com o olho fechado. Eu sei, só não canto. Entendeu? Eu sou terrível pra letra. Pra letra. Não consigo gravar uma música toda. Por isso que eu sou chata pessoa da letra. Já falei, se é uma música nova, eu fico fazendo aquele, olha, minha vida tá nas tuas mãos no culto de hoje. Se Já tiver bota uma pra pressão pra passar, cima dele. claro. O Gustavão e o Thiago tá na Que é vocês que tu fica na letra? Se fosse mais Floripa, tinha de olha. Chega mais Porque eu acho cedo. muito feio a pessoa ficar no celular, Nossa. lendo. Então, assim, não importa o que aconteça, eu vou fazer, tipo, pra olhar pra tela, porque daí a tela também tá ali as 4 câmeras e não parece que tu tá lendo, né? E aí, se Dá a uma pessoa ajudada. às vezes tenta no espontâneo. Só pra pegar o Se a pessoa trava, sei lá, gancho do próximo. tem no telefone, tu vai fazer qualquer coisa, entra no espontâneo, fala só a igreja, isso daí não faz. Isso daí não Esqueceu. exato. A igreja ajuda. Porque, sim, é muito louco, mas eu gosto de trilha, gosto de estados de mato, mas já acampei. Só que, assim, uma coisa é você ir planejado, e, tipo assim, já que você vai ser, eu já fiz isso, mas no Brasil, inclusive, então é mais fácil, porque tem a mesma língua. Aí, cara, eu entrou na minha cabeça essa questão, tipo assim, cara, imagina, o cara desce do avião, no meio do nada,
não tem com quem você falar, e você fica lá esperando, chega um carro do nada. Não, mas aí esses são os melhores. Mas aqui são os momentos que tu mais fala com Deus. Entendeu? Não, é sensacional, mas Exato, porque tu fala com Deus e fala assim, Senhor, o que eu ia sair andando? Porque é isso que eu ia fazer. cabeça A única coisa que eu prestei atenção é que era assim, tipo, era umas 5 da tarde. Tipo, eu ia chegar andando aonde? Tipo, não tinha poste, entendeu? Então, isso daí que me preocupou. Só que daí Deus falou, não tô no carro, entendeu? Isso aconteceu. Então, isso... Assim, Deus sempre ajuda. Uma solução falta. Tem que ser só Deus. Não tem outra opção. Não, tem. Com ele. Ele que enviou, ele vai capacitar. Não, sempre Deus acaba, enfim, vai fazendo um caminho ali, um entrelaçado. Às vezes a gente até entra um pouco de desespero, entra num momento de ápice de tensão, mas o Senhor está sempre ali, nunca falta, né, as coisas. Como eu comentei na semana passada com vocês, que eu estava no Táchira também, mas eu estava era um país que começava com um, que eu esqueci o nome agora. Era o Tajiquistão. É que lembra que eu falei que estava faltando um? É que eu fui no Kirguistão e no Tajiquistão. Ah, tu conhece o Tajiquistão, não conhece? Tudo bem. Tiago vai falar. Não, e aí eu estava lá andando, aí orei, já tinha terminado, orado e tal. E aí chegaram 4 policiais fardados, com aquele capzinho assim, já que tudo certo. E começaram a falar comigo, Tajique. Desculpa. Não tô entendendo. Aí um olhou pra mim e falou, maneiro. Essa aqui eu não falo, né? Não, isso aqui e eram 4, entendi. Eram 4 policiais, assim. E aí eu fui lá, peguei minha carteira, assim. Ô, Tiago, você tá bom. Aí eu falei, mas aí eu peguei, na hora que eu abri a carteira assim, ele abriu minha carteira, tirou tudo que tinha dentro, fechou a carteira e me devolveu. Aí ali eu entendi que eu tinha sido roubado. Aí, exato, e eles foram embora tranquilamente. Eu fiquei parado assim, tipo, meu Deus, eu fui roubado por policiais. E eu saí do Brasil, e no Brasil não aconteceu comigo, né? Que perrengue. Aí aquele coração acelera, dá todo um negócio. No desespero. Fala assim, Deus, o que eu tô fazendo? Tem 3 dias aqui, 4, sei lá, não tinha essa nação. Como eu vou sobreviver? Não, ter dinheiro, mas claro que não estava na carteira. Mas tu fica pensando o quão vulnerável tu tá. Você sai de novo pro dia pra fazer alguma coisa. Exato. Acontece o mesmo. Mas aí tu aprende, eu sempre saio com um pouco de dinheiro. Bem pouquinho. Dinheiro. Necessário. Bem pouquinho. Não, pode, porque tipo, vai que acontece de novo. Pelo menos é tipo. Desses 81 países que você passou, certo? 82. 82. Você vai sempre ali fazendo uma oração e tal. Qual foi, assim, a oração mais impactante que você já fez, assim, num país? Desses 82, assim. Aquele momento de assim, que você começou a orar e você vê que a atmosfera não muda. Não sei, assim, tipo... Não, isso acontece, assim, às vezes quando o país é muito fechado, assim, que a atmosfera muda, isso aconteceu bastante. Aconteceu a primeira vez que eu fui pra Escócia, a Escócia é muito tensa. Nossa. A Escócia é muito opressa, assim, tem país muito opresso que na hora que tu vai orando, por exemplo, uma coisa que me marcou na Escócia, a primeira vez que eu fui, é que tinha um templo de uma igreja presbiteriana, antiga, não lembro, mas era, sabe aquele templo de igreja tem vitral, tudo, mas não era católico. E aí, assim, o símbolo, aí abriu uma balada que se chamava Pecado, e o símbolo era um anjo preto caindo. Aquilo ali tocou, tipo, eu fiquei tão mal por aquilo ali, porque assim, primeiro que era uma igreja, segundo que tava assim, que é o inimigo deturpando e mudando completamente toda a cultura, a proposta do que era aquilo ali, entendeu? Além da igreja ter falido por falta de membros, que isso é muito triste, uma igreja fechar por falta, ainda o inimigo vai lá e tenta envergonhar o reino, né? Tentando pegar aquele local que um dia foi usado para administração de vidas, para transformar nisso daí. Então, assim, eu lembro que ali, quando eu vi esse lugar, foi assim, cara, eu chorei muito. Então, foi muito difícil. Assim, nessa vez eu não estava sozinho, eu estava com um amigo, e foi muito ruim. Eu lembro que aquela madrugada toda eu fiquei mal, mas assim, a gente começou a orar, profetizar, enfim. O Senhor quer, muitas vezes a gente vê coisas que a gente não gosta, mas o Senhor permite, né? Que a gente veja, para que a gente justamente interceda. Tiago, numa das nossas conversas, né, semana passada, antes da viagem para Israel, estava conversando com o Tiago e ficou uma coisa muito forte na minha cabeça. Muito forte. Assim, eu fiquei
viajando, assim, quando a gente conversou sobre a Antártida. Uhum. E eu vendo as fotos, assim, eu acho que eu fiquei, não sei, acho que eu fiquei sem palavras, porque eu fico imaginando como, tipo assim, como é a atmosfera de um lugar inabitável, né? Não tem habitação, certo? Não tem, Não, só existe habitação. tem alguns centros de pesquisa, porque Isso, a Antártida ela centro de pertence a pesquisa. todos os países, ninguém pode se apossar dela. E existem leis internacionais que a protegem. Então, tudo que tem são centros de pesquisa de alguns países. O Brasil, inclusive, é bem grande. É um centro de pesquisa lá. Só que eu peguei o último barco da temporada, porque agora, por exemplo, já não pode mais. Eu peguei, acho que era final de março. Porque agora o mar já vai começar a congelar de novo. Que o inverno. Não pode mais ir. Não pode ir. Eu peguei Em o março, último. desse ano. Foi. E foi um negócio que assim, a gente estava orando pela Antártida, porque assim, os locais. Mais de 7 anos. Mais de 7 anos orando, porque a gente também mapeia os locais mais difíceis, mais longes. Uhum. Existe, por exemplo, país que é o país que menos recebe turistas no mundo, a gente conseguiu, que é Nauru, que fica na Oceania, que eu acho que são tipo 200 turistas. Pô. A gente conseguiu, então, assim, aí tem esses locais muito difíceis. Minha esposa foi também para ilha de. Eu esqueci o nome. Que fica Svalbard, que fica na Noruega, que inclusive lá tem o silo de todas as sementes do mundo, para se um dia acontecer uma coisa. Eu já ouvi falar isso aí. Eles guardam o negócio de esses semente locais e tal. eles são muito difíceis de acesso. E a Antártida, o acesso ele é terrível. E assim, e quando tu encontra uma forma de chegar na Antártida, era um negócio assim, tipo, tá, uma pessoa é 40 mil reais, entendeu? Então, assim, aí o que acontece? A gente estava de boa em casa, como é que aconteceu? Tava eu e minha esposa em casa e meu pai, a gente tem 6 igrejas lá no Brasil, meu pai estava em uma delas, acho que era culto de quinta, não era nem de domingo. E aí uma pessoa da igreja que sabia que a gente já estava orando há muito tempo, não era nem, é o pai de uma pessoa da igreja, mas que já há muito tempo ele sabia que a gente de alguma maneira queria chegar na Antártida, mas é muito difícil. Ele encontrou aleatoriamente um navio, e o navio estava desovando o quarto, porque ele já ia de qualquer forma, e faltava uma semana para ir. E aí, sabe quando do nada, de um dia para o outro, no outro, tipo assim, era um dia à noite, no outro dia, sei lá, de manhã ou à tarde, não lembro, a gente já estava com. A gente orou, abriu as portas, falou, Deus, se o Senhor quer, e a gente conseguiu pegar o último barco da temporada em uma semana. Aí, na outra semana, já estava embarcando, que a gente pegou em Buenos Aires o barco, e aí foi descendo até o Chile, até a última cidade do Hemisfério Sul, que é o Ushuaia, que pertence à Argentina também. E aí, dessa última cidade que eu fui até a Antártida, deu 2 dias de navegação, até chegar na Antártida. E aí lá a gente intercedeu, orou, assim, são coisas que o Senhor faz, ele abre as portas, e tipo, saiu 2 pessoas, menos da metade do que custava normalmente quando a gente pesquisava. Esses últimos 7 anos, e pegamos o último da temporada que o próprio empresa não sabe se não quer fazer. Então pode ser que nunca mais, ou então que sejam outras maneiras, ou seja muito mais caro. Enfim, às vezes o Senhor abre as portas quando a gente nem imagina e de uma forma... Tu tem só estar preparado e disposto, né? Sim, assim como a gente está aqui hoje em Portugal, de uma forma tudo é assim, enfim... Queria perguntar isso assim, voltar para a família, tipo, hoje em dia você é casado, então já Sim. fica uma coisa mais flexível, né? Tipo, não é aquela questão de sair da casa dos seus pais para poder ir fazer a viagem. Uhum. Aí você comentou, por exemplo, que não faz sentido realmente você passar o perrengue naquele momento entrar em contato com seus pais, pela preocupação e tudo mais. Só que depois eles sabem. Então, assim. Eles sabem quando eu tô tipo, lá na igreja, testemunhando e tal. Então, quanto maior o perrengue, maior a desgraça, Então. tipo, mais engraçado fica também, né? E você também tem essa questão descontraída de falar, que também fica bem de boa. Só que a questão é, na próxima viagem, agora ele já sabe que Então, assim, como é que eles ficam? Tipo assim, é bem em paz mesmo. A minha mãe, por exemplo, eu lembro que quando eu fui pro Iraque, especificamente, essa viagem, eu acho que foi a viagem que mais deu tudo errado. Porque não era o Iraque. Foi bem assim. Saí do Brasil, era até meu aniversário, aí fazer uma conexão em Madrid, na Espanha, passei meu aniversário ali, de 12 horas, fui para Moscou. Cheguei em Moscou, só dormi num hotel lá do aeroporto, e voltei, tipo, umas 5 da manhã para o aeroporto para pegar meu voo para o Cazaquistão. Essa foi... E eu não encontrava de jeito nenhum. Sabe, eu só queria... Primeiro estava tudo em russo, mas beleza. Número é número, só queria saber aonde que eu fazia o check-in.
E eu não encontrava, eu fui no balcão de informação, olha, eu quero fazer o check-in. Aí a pessoa, o russo ele é meio grosso, estúpido, assim, me apontou lá para um lugar, eu fui pro local, na hora que eu cheguei lá era venda de passagem. Aí voltei e falei, olha, eu já tenho a passagem, eu quero saber aonde que eu faço o check-in. A pessoa me apontou para o mesmo lugar. Aí eu cheguei lá e falei, olha, me perdoa, eu sei que não é aqui. Mas tu pode me mostrar onde eu faço check-in, porque a informação mandou para cá. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim, tu não vê televisão? Meu Deus, que desgraça, ninguém me entende, eu quero fazer check-in. Eu falei, moço, não, eu não vi televisão, eu quero fazer check-in. Aí ele falou, isso foi em 2016. Ele olhou assim, para vocês verem como a questão da guerra à Ucrânia. Ele falou, então, essa tua passagem, ela é Moscou até Kiev, na Ucrânia, Cazaquistão. Tá bom. E ele olhou assim, é porque ontem foi comprovado que o avião da Malásia, lembra da companhia aérea da Malásia? Caiu, desapareceu e foi comprovado que foi pelas forças ucranianas. E eu assim, Eita. e o check-in, tipo, e o check-in, mas o cara foi muito feliz, ele estava me explicando, não, é que o avião da Malásia caiu, né, pelas forças ucranianas. Eu quero ir para o Cazaquistão, isso eu quero fazer check-in. Assim, ó, a tua companhia aérea ela é ucraniana, ela foi expulsa da Rússia, tu não tem nem para que reclamar, ela foi expulsa hoje, ontem. Meu Deus. Aí, o que eu faço agora? Compro uma passagem. Aí ela liguei para meu pai e falei, pai, tu não vê televisão? Aí eu falei, alguém não tá vendo televisão, não apareceu aí no Jornal Nacional, depois alguém não falou que caiu, alguém tá balada. Aí meu pai, tá, o que tu vai pro Cazaquistão? Eu sei, mas é que a gente não tinha trocado, porque, enfim, porque tu compra o destino final, né? O meio, tu compra o destino final, que não é barato. E aí, enfim, aquele rolê todo, acabou que eu fui parar na Bielorrússia, comprei uma passagem na hora, assim, do dia pro dia. E aí a minha era para Bielorrússia, da Bielorrússia para o Cazaquistão. Aí fui para a Bielorrússia, fiquei impressionadíssimo que na Bielorrússia tinha um canto assim, isso em 2016, das pessoas fazendo telégrafo. Telégrafo. Bielorrússia ainda usa telégrafo. Que eu nem sei como é que é telégrafo. Eu acho que é. Eu não sei como é que funciona, mas é que assim, estava bem grande assim, telégrafo, e as pessoas tentam mandar telégrafo para alguém. Não sei o que é. Mas enfim, então, tem na. Tipo, o tele... Eu não sei, o telégrafo. Eu já tinha ido para a Bielorrússia em 2012. Eu já tinha ido em 2012 para a Bielorrússia e eu já tinha visto o telégrafo. Só que em 2016 eu achei, pô, ninguém mais usa telégrafo para as pessoas usarem o telégrafo. Tá, daí fui para o Cazaquistão, cheguei no Cazaquistão, menos 21 graus, usa tudo, neve, torto direito. Aí todo mundo falou, cazique, peguei o meu. Mostrei pro taxista o nome do hotel, ele, beleza, eu cheguei no hotel, o nome certo. Aí uma recepcionista não falava inglês e ela não me deixava entrar de jeito nenhum no quarto, segurando tomar um banho. Até que ela se irritou comigo, pegou um folder em russo e me mostrou que tinha 2 hotéis com o mesmo nome e eu tava no errado. Oh, meu Deus. Aí eu, tipo, táxi, fazia corrida por mim, aí ela ligou para um táxi, peguei um outro táxi e fui pro hotel certo. Enfim, voltei para o aeroporto para daí, agora tudo certo, eu vou pro Cazaquistão, que era a continuação da viagem. Aí no Cazaquistão foi onde eu fui expulso da aeronave, porque eu fui fazer uma conexão só numa cidade chamada Almaty, eu não tinha carta convite. Aí eu saí numa cidade que eu não tinha hotel, não tinha nada, liguei pro meu pai de novo. Pai, o negócio é o seguinte, eu tô em Almaty, onde é que tu tá? Eu preciso de um hotel, eu preciso de alguma coisa, porque eu preciso dormir. E aí, enfim, vou lá na Almaty. Cancelei, Turcomenistão, Uzbequistão. Aí fui direto pra Turquia, comprei outra passagem. Porque eu perdi as passagens que eu tinha comprado. Aí fui pra Turquia e a minha passagem era Turcomenistão, Istambul, na Turquia, Istambul, Iraque. O que acontece? Como eu estava no meio, eu perdi a do Iraque também, porque eu tinha que fazer o check-in lá no Turcomenistão. Aí lá, pai, não dá pra entrar aqui. Meu pai já tipo, não me liga mais. Não, meu pai, não me liga mais. Aí, beleza, né? Mas daí fui pro Iraque deu certo e tal. E voltei. Enfim, deu certo, porque eu entrei, mas o Iraque me impressionou, que assim, sabe essas coisas de camelo que tem no Brasil, que é um negócio azul, assim, uma loninha,
com brinquedinho, coisinha, não lá o que que é? Pente de arma, granada, mas criança vendendo. Assim, eles te oferecem como se tu quisesse uma granada. Eu vou levar. Nunca foi favela. Né, tipo assim, tudo explodido, assim, tudo metralhado. Ali me impressionou, o Iraque me impressionou. É que eu nunca tinha vivido essa realidade de guerra tão iminente. E assim, todo mundo sabe que tu é turista, né? Todo mundo sabe. Aí tá lá que eu falei, que fantasia de brasileiro. Era a jaqueta do Brasil, bandeirinha do Brasil, a mochila. Minha mãe costurou a bandeira do Brasil. Pra não achar que Não, achar que porque é bem comum. Gordo, branco, eu sou americano. É muito comum as pessoas acharem que eu sou americano. E aí, eu já sabia disso. Eu já sabia que as pessoas acham que eu sou americano. Inclusive, assim, eu consegui casar mais. Aí, quando eu engordei, eu falei pra minha esposa: olha, pessoas quando engordam acham que eu sou americano. Até que até em Portugal, ano passado, na hora de pegar Uber, a pessoa já chega falando inglês, achando que eu sou americano porque eu sou gordo e branco. Mas é só esse o. E aí, tipo, em países que terminam com ão, é péssimo ser americano. Então, aí eu me visto do Brasil ali, todo mundo gosta. E aí vai nessa. E o pessoal Só que daí tu falou que a minha preocupação, né? Nessa viagem que tudo errado, a minha mãe estava bem naquela época daqueles livrinhos inútil que de colorir, sabe? Aquele que já tinha um desenhozinho que só pegava o lápis. Até hoje minha mãe tem lá assim, ó, Tiago, Iraque, não sei o quê. Ela passava o dia no meu quarto desenhando e orando assim, nervosa, porque foram dias bem intensos aquele. E essa foi a sua pior experiência? Né? Eu digo assim, de mais punk? Eu acho que, assim, é que é difícil tu botar a pior, né? Mas eu ainda acho que a pior foi com... Não, mas quando tu vai comparando, a tia Sara, ela, apesar de ser traumática, ela não se compara. Não se compara. Mas eu precisava ter passado pela tia Sara, entendeu? E aí, por exemplo, mas eu acho que a pior ainda até hoje foi a que eu passei com a pastora Ana. A da Síria. A da Síria. Eu nunca tive uma arma na minha cabeça, a não ser no Líbano e depois na fronteira da Síria, que eles falaram que tinha os snipers, mas, tipo, eu não vi, porque eles... Tipo, se eu visse a função do sniper, ele ia ser nada. Tipo, se eu visse... Exato. Tipo assim, eu não vi, só que foi aquela coisa assim, o cara falou que as imagens aéreas lá mostraram que tinha. Mas na dúvida, tu acredita na pessoa, né? E aí ele falou, eu acho que não chega... Eu tava na fronteira ali entre Líbano e Síria, e ele falou, eu acho que você não chega na fronteira. Não acredito, né? Não quer dizer, não, eu acho que você não chegou na bandeira, porque tava assim, a bandeira do Líbano, a bandeira da Síria, aquela pontezinha bem de filme, que tipo, era uma madeira aqui, outra madeira aqui, Não, exato, foi um negócio bem assim. E a arma na cabeça foi por causa do Snapchat. Porque na época não existia os stories do Instagram, não existia. Então eu fazia como é que é o nome? Diário de viagem por ali. E aí o cara viu que eu filmei ele, que era o checkpoint do Hezbollah. Hezbollah, para quem não conhece, eles são terroristas, considerados terroristas, mas eles, enfim, dominam o Líbano. Ou seja, é normal a gente estar ali... Na autoestrada. É que eu acho que eles eram, eu não entendo direito, eles já foram do exército do libanês mesmo. Não, mas eles estão organizados, tipo, eles têm as pessoas com as medalhinhas de exército, eles têm roupa de exército, eles não são, tipo... Quando a gente pensa assim, nossa, terroristas, eles são organizados, é uma coisa meio Aspark, assim, aquela pessoa de chinelo com uma arma. Não, exato, mas só que eles são um Hezbollah e eles faziam um checkpoint na autoestrada, então... E aí eu filmei um guardinha no Snapchat sem querer. Aí eu acho que estou preparado, é porque ele mora em Florianópolis. Você não ficou no Rio de Janeiro, você com arma na cabeça, você... exato, eu nunca tinha já passei por isso. E aí o cara brigando em área, comigo na frente, tava pastorando, e o taxista. E eu atrás, bem de boa, filmando ali, todo direito, tudo tinha pra filmar. E aí a pessoa botou, aí tipo, o cara brigou e mandou o táxi parar, nisso veio uma arma aqui, e a pastora não na frente, ela fala, ela, não, Thiago, tá tudo bem, é que eles estão achando que tu é espião de Israel porque tu filmou ele. E ela é bem natural, né? Mas aí eu fiquei eu atrás, eu fiquei em silêncio dela, vai, não, filmou, né? Eu falei, Ana, o que eu faço agora? Ela, não, você vai pegar teu passaporte do Brasil e tu vai entregar teu celular, só bota a senha. O cara abriu de câmera do Instagram, Facebook, mas ele não conhecia o Snapchat, porque não tinha nem mandado, sabe quando... Aí ele fica naquele loop, se ele abrisse o Snapchat, estava ali a cara dele no loop. Mas ele não abriu, aí ele ficou com raiva, porque ele sabe que eu filmei ele, eu sei que eu filmei ele não achou, ele acha que, tipo, talvez eu conseguisse excluir a tempo, e aí ele jogou o meu passaporte, assim, com tudo, e o celular em cima de mim, mandou o táxi embora. Graças a Deus. Foi assim? Graças a Deus, imagina, cara. Mas eu não sei o que aconteceria. Sim.
assim, tem como te prender, né? Mas talvez mandaria só pra cá, porque raiva de porra. Assim, Eu acho que não ia só mandar pagar. Já tava com a arma, na dúvida já botou a arma. Quem que botar a arma na cabeça só por causa da dúvida? sei lá. Mil coisas Exato. devem ter passado na tua cabeça nessa hora. Agora, um lugar que me chocou muito também foi o que eu considero, talvez, olha, o pior país que eu tenha ido, acredito. Ou seja, Bangladesh. A Índia já é muito ruim. Bangladesh, ela é a Índia empobrecida e piorada. Nossa. Pra ter uma ideia, assim, coisa que me impressionou. Eu fui pra capital, todo mundo andava descalço. Todo mundo usava tipo um lençol só, sabe? Não é nem bermuda, hoje bermuda, tipo, tu fica um pinguim no meio da festa, porque todo mundo sabe que tu não é dali. E aí, tipo, só amarrado? eu saindo do aeroporto, pegando táxi até o hotel, tem uma rede de hotel mundial, que bem perto do aeroporto, que você saindo, parecia uma prisão. Era aquela Radisson Blue, o nome a rede Radisson. Que tem aqui na Europa, tem tudo. Só que assim, bem saindo da saída do aeroporto, tava saindo assim, táxi. Cara, era uma penitenciária, era super alto. Aí em cima tinha os arames farpados assim, e as pessoas andando com arma para proteger o outro. Aí ele falou, meu Deus, vai ter deve ser ruim? Porque que a rede de hotel Radisson vai botar um... Deus, parecia que quem estava dentro era preso, mas não era lá proteger. Aí eu peguei muito tempo para chegar, e ali foi triste, porque no vidro, assim, tudo que tu pode imaginar se oferecia. Criança, homem, mulher, travesti, assim, tudo se oferecia por comida. Assim, por pouca coisa, entendeu? Porque eles precisam também alta população absurda, o tempo inteiro. E aí, no outro dia, eu saí para caminhar, para levar a tocha e orar. E aí, Deus, né, te ora, bota a armadura de Efésios 6, né? Capacete da salvação, coração da justiça, cinturão da verdade, sandálias do evangelho, escudo da fé, espada do espírito, manto da humildade e vai com Deus, né? A gente vai, e aí, lá pelas tantas, eu já estava voltando. Sabe quando tu vê alguém contra o sol, assim, tá já me seguindo, mas é besteira. Aí, só que não parava de seguir. Aí eu falei, quer saber, eu vou atravessar a rua, só para tirar, né? Na dúvida, aí na hora que eu atravessei a rua, que eu olhei para trás e vi as pessoas, porque eu tava vendo só a sombrinha do sol, né? Aí veio um aqui, tipo, sabe quando os dois te pressionam pelo ombro? E aí tinha mais dois, eram 4 ao todo. E aí eu falei, Jesus, o que eu faço? E aí eles falavam, sei lá, Deus, que língua, porque daí ela fica nervoso também, eu não era inglês, eles falavam qualquer coisa. E aí eu atravessei com eles ali, e eles falaram, caramba, vou ser roubado, não sei o que vai acontecer comigo. Nisso eu vi um prédio comercial. E nesse prédio comercial lá tudo tem, por exemplo, a Pizza Hut tem gente armada na frente, pra vocês verem como o negócio é estranho. E aí o que acontece? Eu me joguei pra dentro da guarda. Tipo assim, aí eu tava andando, atravessei a rua, tava andando com eles, de repente, sabe quando tu só vira e sai andando assim, só que daí os caras vieram também e eu vi uma guarita e me joguei pra dentro que eu caí no chão. Aí quando eu caí no chão, os caras estavam armados assim, daí eu levantei assim minha cabeça e vi que tinha uma cafeteria dentro desse prédio comercial, eu falei, eu vou no café. Só que como tá estrangeiro, eles não... Aí tá, vai lá no café. E aí era tudo de vidro, tinha os caras, assim, armados, cancela tudo. Só que os caras ficavam, tipo assim, eu tava ali no café, e os caras ficaram, tipo, encostados no carro esperando. Ficaram lá fora esperando, e eu via eles. Nossa, quase acabei aqui lá. Eu via eles, e eu fiquei, Jesus, o que eu vou fazer? Eu fiquei umas 4 horas naquele café, mas eu não lembro, foi muito tempo. E eu ficava pensando, Deus, até que eu não vi mais. Não vi mais, só que eu tava a uns 20, 25 minutos andando do hotel. A cabeça você daqui, os barracos caras. Não, tipo, eles podem estar esperando de outro lado, tipo, fazendo fake ali, tipo, de que fui embora. E não dá pra pegar táxi, porque lá não anda. Então, se eu parasse, eu ia ficar parado dentro do táxi, os caras também podiam aparecer, entendeu? Mas quando eu não vi mais, eu falei, Jesus, agora é isso. Meu Senhor. Deus guia. Aí eu fui, não aconteceu nada, porque eles desapareceram. Mas tem muito turista assim? Porque se Não tem. Se é um país pobre, tá ótimo. Se é um Não país tem pobre, turista. o Pizza Hut tá fazendo lá. Aí que tá, mas é porque todo país pobre. Mas, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. Não, mas é que todo país tem embaixador, tem família, tem, por exemplo, tem coisa mais fora do. Olha, tinha uma loja da Louis Vuitton, uma da Dior.
Eu fiquei pensando, Olha. gente, o que? Eu acho que também a pessoa bota lá a loja só pra dizer, eu tô entrando nos países. Ou então, sei lá, a esposa do embaixador da Tunísia, sei lá, vai nessa loja. Mas a população mesmo não tem acesso em hipótese alguma, entendeu? Mas é que eu acho que eles abrem só pra, tipo, dizer que nós estamos em tantos países. E essa é a minha lógica. Então, assim, a Pizza Hut estava lá, mas, por exemplo, na Pizza Hut, eu fui na Pizza Hut. Para entrar na Pizza Hut era que nem aeroporto. Eu tinha que botar minha mochila dentro do scanner, passar pelo detector de metal, e aí eu entrava na Pizza Hut. A população não entra. Tanto que dentro do restaurante, ele não era tão pequeno, tinha eu e 2 japoneses. Porque a população não come Pizza Hut. Não tem. E como lugar desse, Só que eu acho que a Pizza Hut está lá por causa desses pouquíssimos estrangeiros e também eu acho que para dizer, olha, nós estamos em tantos países, aí ela bota lá uma loja aleatória Vários. que não se paga, não se banca. É, outras bancas, ela. Por exemplo, uma vez estava chovendo, eu estava em Moçambique, na África, e aí começou a chover, eu me enfiei dentro de uma coisa aleatória, tinha aquela loja, tem aqui também no shopping, United Benetton, sabe? Acho que eu sei. United Benetton. É, que tem. Acho que eu sei. Que é toda colorida, geralmente ela tem roupas coloridas. Então, que é uma marca italiana. Aí coisa estranha, mas tava chovendo, eu entrei. Aí também, assim, quando tu entra como tu é estrangeiro, tu entra de boa assim, não te bate. Aí eu fingi que eu tava olhando roupa só por causa da chuva, pra não ficar tão feio. E aí a mulher ficou muito feliz, muito feliz. Eu era a única pessoa da loja. Ela vem cá, não sei o quê. Aí eu fingi que eu queria comprar alguma coisa. Aí ela levou pro fundo da loja, porque daí tinha roupa GG. Porque na África, sério, uma coisa engraçada. Mas é porque assim, ela tava assim, ó, chegou um gordo. Eu vou poder vender. Não é que tava com 80% de desconto. Aí eu comprei. Aí, tipo assim, tinha 2 cores. Eu comprei uma laranja, uma azul. Ela queria vender mais cor. Eu vou comprar igual. Já comprei 2. Mas assim, são coisas que, tipo, marcam. Uma que assim, por que as lojas estavam lá? Não sei. Porque ninguém compra. Segundo que... Por que tem GG, né? Porque não vende. Tanto que ela foi a realização da vida dela, que ela conseguiu vender duas comidas GG, né? Bateu a conta do mês. Eu tava ouvindo aquela hora sobre policiais que armados ficam dentro das lojas, até de comida, essas coisas. Eu tava vendo um vídeo da Índia, não sei que lugar que é, não lembro que lugar que é. Mas pra você entrar, você passa por uma revista pra comer no McDonald's. Você chegou a comer no McDonald's na Índia? Sim, só que o que acontece? Na Índia fui eu e minha mãe. Pra Índia também, a gente foi em várias cidades também pra orar em PCD. E aí, uma semana antes de ir, passou no mundo inteiro uma reportagem que um casal de suecos esfaquearam o marido, andando de bicicleta na Índia, e 9 pessoas parece estupraram a esposa dele. Aí meu pai entrou em desespero. Não, vocês não vão mais, porque eu não sei o que. Lá. Aí ele foi numa agência de viagem, tá? A gente foi assim, um negócio que a gente tinha um carro, tinha segurança, tinha tudo direitinho, até o bom. Foi uma coisa muito certinha, mas mesmo assim, coisa tudo bom. Foi horrível, é muito ruim. A Índia, eu fico impressionado quem gosta. Mas, porque tem gente que... Ama, né? Tem uma galeria da Giovanna que tá lá. Só de canto que Não, mas a pessoa que tá lá pra fazer missão, a pessoa larga a vida dela, tipo, mas eu digo assim, pessoas que não aleatórias, que não, gostam. é porque o cara é fotógrafo, ele gosta mesmo. Você acha incrível. Calor, meu cara que não, por exemplo assim, as fotos, eu só mantenho o Facebook por causa das fotos, que eu tinha uma Canon e tal, então as fotos ficam tudo bom. Mas assim, a foto não tá a temperatura, não tá o cheiro. Nossa. Porque assim, todo mundo é Deus. A vaca é Deus, o rato é Deus, a cobra é Deus, o macaco é Deus. É um macatinho que assim, o ser humano não vale nada na Índia. Qualquer coisa que a pessoa inventa vale. Mas o ser humano não, é uma coisa muito das trevas, assim, de que o que menos tem valor são as pessoas. Entendeu? O rato tem mais valor do que gente. Aí tem o tempo do rato, tem o tempo do macaco, a gente foi nisso tudo, entendeu? Minha mãe quase vomitava. O Rio Ganges. Era eu. Você é louco, o Rio Ganges. Deste tamanho, gordo, a minha mãe. O cara bem ali, tipo, Raimundinho, tá? Era assim, chegava a dar pena, Você mas. tava no Rio? E era assim, era muito pequena. Minha mãe morria de medo daquela porcaria virar. Porque assim, o cheiro do rio, e na foto, no Facebook, as pessoas tomam daquela água. Mas se tu nadar no Tietê, eu acho que o Tietê ele tem menos, ele sério. Assim, é um negócio. Porque as pessoas cremam ali naquele rio, as pessoas jogam os mortos no rio. Aí porque tem umas regras lá que, tipo, se tu morreu, sei lá, de câncer, tu não pode ser cremado. Aí o que tem? Tem que ser enrolado e jogado com pedra. Aí o que acontece? Depois das tantas arrebenta a corda, aí o corpo sobe e ele vai parar na outra margem do rio. A outra margem é amaldiçoada, porque é cheia de corpo.
a de cá, como se não fosse o mesmo rio. Tipo, As pessoas não tomam leite, mas elas jogam como oferenda no rio. A pessoa passa fome, mas ela pega o leite e joga como oferenda no rio. A gente não via carcaça de gente, só no outro lado do rio, mas ele tá pequenininho assim, sabe? Mas do lado do nosso barquinho, assim, eu vi carcaça de vaca, vi carcaça de cachorro, vi gente tomando água do rio, gente tomando banho do rio. Então, assim, é incrível como o inimigo ele consegue deturpar as coisas a ponto da pessoa viver tipo um mini inferno na Terra, então é muito pior, mas ali já é, principalmente nessa região de Varanasi, que é onde tem o rio Sagrado, que não tem nada de sagrado, é só sujeira, sujeira, por que tem que ser tão sujo, sabe? E, enfim, Muita sujeira. O pessoal tomando banho nesse rio. muita sujeira. E assim, quando fala assim, não basta ser, porque é pobre, não. E é porque tu é pobre que tu tem que pisar no cocô. Não, mas isso porque Entendeu? Tipo, por que tu não passa uma vassoura? Entendeu? Não, isso não tem a ver com a pobreza. Não, por exemplo, mas isso é a nossa cultura. Tipo assim, da dele já não tem isso, então a gente não consegue ter a visão que nós temos. Não, por isso que até então, eu não sei quanto é que tá hoje, mas quando eu fui, eu acho que foi 2013, não lembro, eu acho que a média na Índia, porque a Índia, assim, é muito fácil tu pegar uma infecção de qualquer coisa, né? Então, assim, eu acho que a média, eu acho que era 46 anos, 47 anos de vida na Índia. Sério? Por quê? Pesquisa aí, Rodrigão, pra nós. Eu não sei quanto é que tá hoje. A média, como que é a média? É, a média de vida, tipo, Média de vida. que pega. Não sei, claro que assim, gente, uma população gigante, claro que tem um monte de idoso, tem um monte. Só que eles pegam a média e também tem muita criança que morre, porque, enfim, como que dá, né? E tudo contaminado. Por exemplo, a gente passando de carro tinha um monte de, sabe, uma coisa de barro assim, redondinha. E a gente não entendia e perguntou pro guia o que são essas coisinhas redondinhas. É estrume com palha, que é usado para fazer comida no fogão. Pra fazer um pote? Não, para fazer fogo. Deve ficar Fazer um gostoso. fogo? Mas é muito, que assim, eles vendem na rua, assim, aí tu fica pensando, aí a gente viu tanto tempo, por tantos dias, que a gente, o que essas coisas redondinhas? E aí, que tipo uns discozinhos, sabe, que eles fazem, esperam secar, e vêm porque não tem lenha, porque não tem carvão, porque... Então, cara, já vai fazer a comida com estrume, entendeu o que eu tô falando? Nossa. Para pegar fogo. Então, dali pra frente, é só a ladeira abaixo. Então... Viu aí? A expectativa hoje é 68. 68. Melhorou. E 74 no Brasil? Vem de Portugal aí. Barato também. Vem de Portugal aí. Matusalém, né? Portugal só tem velho. Quem não é velho em Portugal é estrangeiro, não é brasileiro. Mas às vezes, tipo, a gente vive aqui de boa, tranquilo, a gente nem imagina que nesses lugares é tudo desse jeito. 96 anos. 80, Você vê? Só tem velho. Quem é novo é estrangeiro. Mas assim, o que acontece nesses locais? Por exemplo, a Mongólia. A Mongólia é um país. As pessoas não saem do país. A gente ainda tem a possibilidade de sair e tal. Nossa limitação hoje para sair de um país ou ir para outro é financeiro. E vamos ser sinceros, antes da pandemia era muito barato. Viajar, se tu pagasse, passar para Israel com 3 mil reais e volta. Então, assim, a pandemia também ela fez tudo virar o dobro, né? Mas a Mongólia tentaram me roubar lá, roubar meu celular, e aí quando eu cheguei no hotel eu falei pra pessoa, a mulher falou, e o teu passaporte? Tá aqui, foi o celular que tentaram roubar? Não, é porque aqui as pessoas roubam muito passaporte para sair do país, aí eles falsificam. Então o teu passaporte, ele é muito valioso aqui para poder sair do país. Assim como em Cuba. Em Cuba, por exemplo, eu era estrangeiro, eu estava saindo de Cuba normalmente, esperando a minha fila da imigração. Em Cuba é muito louco. Em Cuba eles pegam um cubano, tipo, tu é cubano, dá teu passaporte. É assim, tipo, de onde tu tem dinheiro, como é que tá indo, por que tu tá indo, eles pegavam aquele negocinho assim pra ver se o passaporte era válido mesmo, porque eles não querem que o cubano vá embora. Entendeu? Então muitos países ou não têm a possibilidade financeira, ou o governo não deixa sair mesmo. Então a gente tem a gente vive uma liberdade muito grande, e a gente tem que usar essa liberdade também para o reino. Porque tem muitos países que não têm essa liberdade. A gente tem que aproveitar a liberdade que nós temos. O americano, por muito tempo, foi o maior trabalho de missionários. Só que hoje o americano ele não é mais bem quisto em muitas nações. Justamente por causa, enfim, de guerras, dessas coisas. O brasileiro é amigo de todo mundo. O brasileiro não vai brigar com quem? Até porque se a gente brigar, a gente vai perder a briga. Então, assim... Estamos aqui apazido, né? Não, que É mais isso? fácil. Pelo amor de Deus.
Neymar. Exato, então assim, só que a gente tem que aproveitar isso a nosso favor pro reino, entendeu? Para poder chegar nos locais que o outro americano não chega mais. Porque hoje a Inglaterra, por ter se afastado do Senhor, basicamente também não existe jovem crente na Inglaterra, só tem velho. E então, hoje nós somos a geração dos brasileiros, hoje são brasileiros hoje de missionário no mundo. Tanto do missionário que vai e fica, quanto do missionário que vai e intercede, quanto que a igreja que ajuda financeiramente, que ajuda em intercessão. Então, a gente tem que aproveitar que esse é o nosso momento. Por exemplo, aqui Incrível, a igreja de vocês também é incrível o tamanho dela, para uma cidade tão pequena como Braga. Para o Brasil, ok, o tamanho dela. Mas Inclusive, tem outras igrejas também. que tem outras igrejas, mas assim, não é normal, entendeu? Não é normal. Em 2019 eu cheguei aqui e falava cemitério de igreja aqui. Exato. Então, se o senhor está fazendo, o senhor está fazendo através dos brasileiros. E quem está Por chegando incrível que pareça. um missionário, talvez a pessoa Por não é, incrível que pareça, os brasileiros estão fazendo a diferença. talvez a pessoa não é exatamente enviada como missionário ela sai do Brasil, mas quando ela chega aqui, Deus revela a missão para ela. Sim, e muitos brasileiros estão se convertendo fora do Brasil. Sim. Às vezes a pessoa, porque todo brasileiro conhece alguém crente. Todo. Tem aquela avó. Cara, é muito difícil. É muito difícil ter um brasileiro que, tipo assim, cara, eu não conheço um crente. Cara, sei lá, se a pessoa vive numa oca, é impossível. O cara que não acredita em Deus, ele conheceu Deus antes. Tipo assim, a existência. Tipo, não tem como não conhecer. E aqui em Portugal ainda a vida mas vocês sabem mais, assim, não é fácil muitas vezes a vida do imigrante, né? Mesmo Portugal ainda sendo mais convidativo para nós, para brasileiros e tal, mas assim, às vezes por causa dessas dificuldades Deus usa para a pessoa querer Jesus e é muito comum os imigrantes brasileiros nos países eles terem crentes. Então, assim, em Londres eu conheci muito brasileiro crente, nos países que eu vou sempre tem brasileiro crente, lá em Israel tem brasileiro crente. Porque entendeu? Porque a pessoa nem era crente, mas tipo, ela começa a conviver. Exato. E aquilo. Eu entrei no Uber aqui semana passada eu estava em Israel, na outra semana, para ir para a igreja, aqui, no culto da noite. E aí, era uma moça, que era moça, não posso falar aqui, né? Era uma senhora, um negócio. E aí ela começou a falar, não, eu tô aqui e tal, na casa de uns amigos, a gente tá indo na igreja, qual igreja, não sei o quê. Aí quando eu falei, Lagoinha, tá? Eu vou na Lagoinha. Mas ela chegou e falou assim, eu tô até com vontade de chorar. Porque minha vida foi tão difícil aqui. E aí ali na Lagoinha eu encontrei as pessoas. Tipo assim, a mulher tava muito empolgada, sabe? Assim, ela é muito fã de vocês. Porque ela encontrou, tipo... E eu falei, tanto que eu falei assim, que chora? Chora, o carro é teu, né? Eu falei, o carro é teu, mas eu choro. Você tá a chorar. Não vou pagar se chorar. Então, assim, não, mas é que impressiona, sabe? Porque há um acolhimento, entendeu? Porque é um acolhimento que são pessoas, não é a placa da igreja, mas é Jesus através das pessoas. Exatamente. Entendeu? E Jesus através das pessoas traz o acolhimento. A gente acolhe as pessoas através de Cristo. Então, isso faz diferença. Então, é muito comum, mundo afora, e brasileiro tem todas as nações. Todas as nações têm brasileiro. É um negócio... Mentira, Comoros eu não vi. Nem no... Nem em Botsuana. Mas deve ter. Não, pode eu não ter visto, não significa que não tenha, né? Mas, assim, em Botsuana foi o único país que eu fui que eu só vi de estrangeiro naqueles, sei lá, eu fiquei 3, 4 dias, eu lembro os dias que eu fiquei em Botsuana, mas eu pousei em Botsuana. Aí fui pro hotel, a mulher fez uma resenha enorme e ela se machucar. Cruz Vermelha, endereço, tá? Olha. Aí ela foi falando e ela voltava na Cruz Vermelha. Legal, moça. Não, mas Cruz Vermelha, eu sei que é Cruz Vermelha, mas... Aí ela olhou pra mim, assim, eu lembro dela assim com a mãozinha. Tu não sabe nada sobre Botsuana, né? Aí eu... mas tipo, tem alguma coisa muito importante que eu precisaria... Eu precisava descobrir, tô chegando, mas me conta, né? Um negócio importante, se você não tá aqui pra isso. É que aqui é o número... de HT positivo. O que você está fazendo aqui então? Não, aí ela falou assim, por conta disso, a maior parte dos estrangeiros que se contaminam não é por relações sexuais, sim por machucados. Sim. Porque é uma zona endêmica. Não,
eu também tenho que ver no Google Usa as coisas, luva. mas também eu acho que deve ter pesquisar, acho que era 1 a cada 3 infectado, 1 a cada 4, é um negócio assim, absurdo, tu, basicamente tu olha pro lado, tu não sabe se a pessoa tá infectada, e aí, Nossa, eu não sabia disso. não, é um negócio absurdo, tanto é que ela me deu um monte de papel da Cruz Vermelha, ela falou assim, entra num táxi Cruz Vermelha, tá tudo bem, calma, não vou machucar também. Aí Mas só que nesses dias eu não vi nenhum estrangeiro. Foi o único país do mundo que eu não vi. Que até Comoros eu vi porque tinha em Porto e, tipo, os capitão, eles ficam no hotel. Mas esse cara, tu vê, Comoros tem que ser missionário. Não tem como. Mas aí que tá. O Comoros é mais difícil ainda, porque 100%, tipo. Tem país que, olha, Jesus tem que dar uma muito específico e a pessoa vai ser perseguida de morte, que na imigração é crente. O que aconteceu comigo no Tajiquistão? Pegaram a minha Bíblia de viagem, que é uma pequenininha, estava em português. Isso aqui é uma Bíblia? Porque eles não entendiam, né? Aí eu falei, declara. Peraí. Meu passaporte, estou carregando uma Bíblia. Ah, beleza. Certo. Declarei, podia entrar para os turistas, existem leis internacionais, né? E aí, quando eu voltei pelo porto, não era imigração, não era nada. Na hora que eu passei o vidro, pensava quando só entra. Só entrei. Chegaram 2 oficiais, perguntaram, tua Bíblia tá contigo? Não, eles levaram para um lugar. Aí lá perguntaram, tua Bíblia tá contigo? Tá, então mostra. Aí eu mostrei a Bíblia. Estava tudo bem. Só que se eu tivesse dado para alguém, se eu tivesse perdido, se eu tivesse esquecido, eu teria cometido um crime. Que não pode. Eu posso entrar com uma Bíblia como meu artigo pessoal de turista. Em 81 países, 82, você comentou. Todos esses países você só falou inglês ou você fala algum outro idioma para poder... Como que é? Você... Não sei falar nem português direito, mentira. Mas não, mas o inglês, comunico. Assim, pelo tanto de inglês que eu já estudei, era por ser bom. Eu respondi pra minha esposa. Eu não sou, não. Porque eu estudei muito. Foram muitas horas. Eu morei 6 meses em Londres, que eu de conhecer a pastora Ana. Que eu tinha aula de segunda-feira e sexta, das 9h15 da manhã às 4h15 da tarde. Eu não faltava um dia de aula. Não faltava. Intensivão mesmo. Era intensivo. Não, era um negócio assim impressionante. Que eu ficava pensando, nossa, o que eu faço? Não, mas eu consigo, eu me viro, claro, eu faço tudo em inglês, tudo. Aí tem países tipo, que não é um país, por exemplo, Kaliningrado. Quem? Vou explicar. Kaliningrado. Nunca ouvi falar. Não, Kaliningrado fica acima da Polônia e abaixo da Letônia. Só que ele é um espacinho bem pequenininho. Mas ele é um espacinho bem pequenininho que pertence à Rússia, mas não está no território russo. Tipo, a Rússia está aqui e Kaliningrado está aqui, entendeu? Então, é Rússia, que ela tomou depois da Segunda Guerra, essa região que pertencia à Alemanha, se eu não me engano, mas aí ela pertence à Rússia, só que daí eu cheguei lá e eu saí de Moscou e fui para lá, todo mundo usa aquilo lá. Tipo, além de ser bem simples o povo, assim, é uma Rússia esquecida, sabe? E ninguém falava, por exemplo, eu tinha esquecido, perdi, eu não lembro. Eu precisava de escova de dente, pasta de dente. Eu acho que eu tinha esquecido no meu hotel na Rússia. E aí, não tinha farmácia. Sabe o que tinha? Sabe aquela barraquinha, bem barraquinha, que vende ursinho, vende não sei o quê, e aí tinha... E aí eu encontrei que atrás da pessoa que tinha ali a pasta de dente, e eu tentava falar com a pessoa, e a pessoa ia por cima, e já apontava para tudo que era errado, mesmo que eu queria, até que vai na mímica. Aí eu comecei a escovar o dente e tal. Aí ele pegou a escova. Daí eu peguei a escova e joguei uma pasta assim. Aí ele então, assim, se comunicar é humano. Então isso é uma coisa que tu aprende. Tipo, de alguma forma tu... Vai entender, vai chegar. Vai demorando. Vai, entende, faz. É isso. Tiagão, eu vou fazer assim, acho que já tá. Fazer a última pergunta, porque vou voltar lá na raiz, que eu fiquei curioso com isso. Tá bom. Você falou sobre a sua igreja em relação à tocha. Existe um paralelo com a Olimpíada, é isso? Paralelo com? Com a Olimpíada? Porque quando você fala de pegar a tocha... Não, mas não existe um paralelo. Não. Você vai tocar e até chegar na tocha, tipo assim, principal. Não existe um paralelo. Não existe com as Olimpíadas, mas a gente tem esse hábito, tipo, de fazer isso aqui no lugar que a gente está, como se fosse uma tocha mesmo, que na verdade é a presença do Senhor, entendeu?
É que a cabeça assim, já vai pro monte, entendeu? É para que o fogo da presença. Isso. Mas é que a gente chama de tocha, e tanto que às vezes é tão comum falar isso lá na igreja, que às vezes assim, a gente esquece que às vezes a pessoa que entra não está entendendo nada. Mas assim, é exatamente isso. É a tocha da presença de Deus. Não é a presença de Deus. O fogo da presença de Deus para que ele inunda as cidades, inunda as escolas, inunda a casa das pessoas porque a presença de Deus vai fazer diferença. Entendeu? É isso que vai trazer a libertação ao povo. É isso que vai trazer a luz da presença de Deus, é o que vai eliminar a escuridão, né, das trevas sobre a terra. Então, a intercessão e o levar da tocha, como a gente fala, é justamente trazer luz. Deus fala, né? Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou: olha, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Através de mim, vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. Então, assim, continuem. Vocês vão fazer. Eu tô subindo, mas estou deixando o meu Espírito Santo. E através do Espírito Santo, a gente vai com ousadia. Tem medo, mas ele supre. Tem perrengue, mas ele supre. Porque ele está sempre conosco. Então, assim, mesmo quando está tudo errado, conforta quando a gente pensa, cara, mas Deus está aqui. Está dando tudo errado, mas Deus está aqui. Né? Então, assim, amém, Deus. Se o Senhor quer que eu passe por isso, louvado seja o seu nome. Olha, o que você, assim, só para agora finalizar mesmo, um conselho que você daria pra galera, tipo assim, em relação a missões, ó, pra você ver. Tipo, pra alguém que ainda não começou no mundo das missões, mas o coração tá ardendo, assim, o que você passaria? Desculpa, produção, qual é o número da câmera? Eu vou olhar para 2, então. Essa aqui. Não, pessoal daqui. Não é porque Deus te pede algo, ou se você quer fazer algo para Deus. Lembre que não será fácil. A gente falou um pouquinho sobre Moisés no início. Justamente quando você está fazendo algo para Deus, ou você tem certeza que Deus te pediu algo, é ali que mais você vai passar a aprovação. Mas toda aprovação vem de Deus. Então, assim, se você está com seu coração ardendo pela missão, ou se você entende que o Senhor ele está te chamando para a missão, lembra que não vai ser fácil esse caminho, mas que o Senhor, em todo tempo, não existe a possibilidade do Senhor não estar com você. E muitas vezes, nessa dificuldade, é onde o seu coração vai ser provado pela presença de Deus. E com certeza, quando chegar o fim de tudo, você será considerado, né, justo e fiel pelo nosso Deus. Amém. Então, agora, quer deixar o seu Instagram? Instagram é @Thiago Braglia. Eu ia falar, mas... Então, gente, tivemos aqui nosso podcast de hoje, foi sensacional. Já entendemos o que devemos fazer e também o que não devemos. Tivemos aqui nosso convidado, Thiago Braglia. E só uma dica, se alguém souber onde está a tia Sara, então, é isso, galera. Obrigado pela presença de vocês. Espero que de fato tenha impactado e talvez tenha sido a resposta, talvez da oração de alguém também, esse envio, que você possa também ser iluminado pelo Espírito Santo cada dia mais, porque ele gosta da sabedoria, para você saber discernir o caminho que você deve ir, a direção que ele vai te encaminhar. Tá bom? Galera, quer falar alguma coisa? Deus te abençoe. Tamo junto. Tchau. Tchau, galera.